Capítulo 3. O amor nunca erra. Quando Malcolm, o único filho do meu amigo Mac, cursava o ensino médio, ele disse ao pai que era gay. Mac sentiu como se um caminhão de 18 rodas tivesse acabado de pegá-lo de surpresa. Ele não tinha ideia, não sabia o que pensar nem o que dizer. Na época, a mente de Mac ficou agitada. Como eu não pude prever isso? Como eu não vi os sinais? Lágrimas escorriam pelo rosto de Malcolm enquanto ele compartilhava vislumbres de um mundo que Mac nunca soube que existia para seu filho. Malcolm disse a seu pai que desde que ele estava na 5ª série, ele havia sido maltratado por causa de sua orientação sexual. Ele foi constantemente espancado, chamado de nomes terríveis e até cuspiram nele. Mac não podia acreditar no que estava ouvindo. Todos os dias, Malcolm entrava pela porta da frente com um sorriso radiante, como se tudo estivesse bem em seu mundo. Ele sempre parecia feliz e despreocupado. A realidade do mundo de Malcolm, nos últimos 7 anos, no entanto, foi tudo menos isso. No verão anterior à confissão de Malcolm, pai e filho participaram da Forward, uma conferência anual de jovens em nossa igreja. Meu amigo se lembra de como depois de um culto, Malcolm foi tocado por Deus de uma maneira poderosa. Após uma chamada até o altar, ele se deitou quebrantando no chão e chamou por seu Pai Celestial. Por que você me fez assim? Ele implorou em lágrimas. Mac foi movido pelo espírito vulnerável de seu filho diante de Deus, mas ele não sabia exatamente o que as palavras significavam. Agora elas faziam sentido. Depois que seu filho revelou que era gay, Mac inicialmente se sentiu magoado, ele admite. Depois se sentiu irritado. Ele se culpou. Eu me senti como se eu não tivesse tempo para ver os sinais, mesmo sabendo que não teria sido capaz de mudá-lo. Poderia pelo menos estar ali para ele. Eu teria sido capaz de segurar sua mão e dar apoio enquanto ele estava andando pelo momento mais difícil de sua vida. Ser rejeitado por colegas da escola é insuportável, não apenas na idade dele, mas em qualquer idade. Por fim, Mac aprendeu que a melhor coisa que ele poderia fazer como pai era amar seu filho. O maior medo de Mac era a possibilidade de Malcolm se machucar. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 10 a 24 anos. Para gays e lésbicas, a taxa de tentativas de suicídio é 20% maior. Eu jamais iria querer que meu filho recorresse ao suicídio, Mac me disse. Eu sabia que não poderia pressioná-lo ou empurrar minhas crenças sobre ele. Tudo o que eu precisava fazer era entregar meu filho a Deus, orar por ele e amá-lo. Eu não o condeno por seu estilo de vida. Esta não é a minha atitude. Eu simplesmente o amo. Mac aprendeu muito sobre o que significa amar alguém que está vivendo uma vida contrária ao que ele aprendeu, ao contrário do que Deus diz ser correto. Aqui está o que esse homem incrível me ensinou. Primeiro, ame seu filho, pois ele é seu. Nós não somos chamados para julgar as pessoas, nem mesmo nossos próprios filhos. Somos chamados para amá-las. Se eu não tenho nada a dizer que não irá resultar em uma discussão, eu apenas digo, eu te amo. Malcolm e eu estávamos muito ocupados e, embora não conversemos todos os dias, eu tenho certeza que ele sabe que eu o amo. Há momentos em que não sei o que dizer a ele quando conversamos, então digo, eu te amo. Em segundo lugar, encontre um ponto em comum. Meu filho e eu temos diferentes visões políticas e sociais, mas lutamos arduamente para encontrar coisas que temos em comum ou que gostamos de fazer. Finalmente, faça ajustes. Isso se revelará de forma diferente para todos. Eu me recuso a seguir Malcolm em muitas de suas plataformas de mídia social. Quanto mais eu vejo o que ele está fazendo, mais eu estou inclinado a me preocupar. Ao mesmo tempo, quando o visito em Nova York, onde ele mora, eu simplesmente sigo o que quer que ele tenha planejado para nós. Eu sou apenas grato por fazer parte do seu mundo.
Recentemente, Mac e seu filho fizeram uma peregrinação de 10 dias a Israel, patrocinada por nossa igreja. Uma das coisas que oferecemos é a oportunidade de ser batizado no Rio Jordão, o mesmo lugar onde Jesus foi batizado. Eu nunca vou esquecer de ver Mac e seu filho entrarem naquele rio gelado. Enquanto os hinos eram cantados, eles se mantiveram abraçados, prontos para serem batizados juntos. Era um sinal de um pai dizendo: eu amo meu filho. Decidiram que nada separaria o amor entre pai e filho, nem mesmo a religião. Mac não tem um relacionamento perfeito com seu filho, mas ele acredita em suas palavras que, de alguma forma, o amor fará as coisas funcionarem. Meu amigo e sua esposa oram diariamente por seu filho. Eles o amam incondicionalmente. Eles não se envergonham dele. E eles o colocaram nas mãos de Deus. O amor nunca erra. Ame, não julgue. O que fazemos quando alguém não está vivendo da maneira que deveria viver? Deixe-me ser claro, pecado é pecado. Essa é a verdade. Contrariar isso está fora de questão. Mas aqui está outra verdade. Deus nunca nos mandou rejeitar as pessoas porque elas não estão vivendo de acordo com determinado padrão espiritual. Infelizmente, isso é o que muitas vezes acontece. Se aqueles que amamos estão fazendo algo errado, muitas vezes nosso julgamento entra em ação. A desaprovação rapidamente supera o amor. Nós nos recusamos a nos relacionarmos com tais pessoas. Anunciamos a elas e ao mundo que o relacionamento acabou. E fazemos isso em nome da fé, batendo nossas Bíblias com intolerância hipócrita. Você se lembra o que Paulo escreveu sobre o amor? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Primeira carta de Coríntios 13, de 1 a 2. Poderíamos ter todos os dons espirituais do mundo, mas sem amor eles não teriam sentido. Poderíamos citar versículos da Bíblia sobre condenação até que nossas gargantas fiquem roucas, mas sem amor isso não tem sentido. Poderíamos dizer a um ente querido que o que ele está fazendo é errado, mas sem amor nossas palavras não têm sentido. Você pode estar meneando a cabeça agora, talvez esteja pensando, mas precisamos nos separar daqueles que pecam intencionalmente. Mas, adiante deste capítulo, falarei sobre o que o amor significa no contexto de estabelecer regras e limites significativos. Por enquanto, porém, quero me concentrar no que o amor significa quando alguém não está vivendo como deveria. Aqui está o que eu aprendi. O amor não diz: já entrou na lama, agora mergulha. Eu não criei você para isso, então para mim você já era. Você fez o que fez o quê? Você é realmente um erro. Não, o amor diz: eu nunca vou concordar com seu estilo de vida, mas eu ainda te amo. Eu nunca vou ajudar ou estimular o que você está fazendo, mas você ainda é e sempre será meu. Não há nada que você possa fazer para anular o fato de que você é meu, porque eu te amo. O amor não exige o próprio estilo. Ele nunca perde a fé. Ele é sempre esperançoso. Ele perdura em todas as circunstâncias. O amor nunca erra. O amor nunca está fora de contexto. Você não compromete sua fé quando você ama. Isto é o que significa amar como se nunca tivesse sido ferido. Amar não significa baixar seus padrões. Todos nós temos que enfrentar a constante luta entre não querer endossar o comportamento ou ação de alguém e amar essa pessoa apesar disso. Então, como fazer isso? Imagine uma mãe que acabou de descobrir que sua filha de 17 anos está grávida. O pai é o namorado dela, um namorado que a mãe não aprova porque ele não tem emprego ou talvez porque ele é de uma linhagem diferente. Quando a filha conta à mãe a notícia, a mãe fica ferida, decepcionada e constrangida.
talvez até mesmo absolutamente envergonhada. E ela não entende, afinal, ela criou a menina com valores, padrões e crenças cristãs. A família toda foi para a igreja todos os domingos. A menina sabe muito bem, mas ali está ela, uma adolescente prestes a ter um bebê. Esta filha carece da sabedoria e experiência para criar bem uma criança. Talvez ela nem saiba trocar uma fralda ou colocar o bebê para rotar. Provavelmente o namorado dela também não. A mãe dá à filha um enxoval de bebê, mas em vez de comemorar, tudo o que ela consegue pensar é como sua garotinha partiu seu coração com sua decisão tola, que teve uma consequência irrevogável, que não pode ser varrida para debaixo do tapete. Agora imagine a cena no hospital quando o bebê nasce. A mãe está na sala de parto segurando a mão da filha? Ou ela está em casa chateada, ofendida pelo pecado de sua filha ou pelo namorado que ela não aprova? O que estaria tão errado em dizer: eu não concordo com o que você fez, mas eu estou aqui com você? Como quem diz, eu te amo e quero ajudar você. Isso tornaria a mãe menos cristã do que se ela nunca mais falasse com a filha? O amor nunca erra. Billy Graham é frequentemente citado por ter dito: convencer é uma função do Espírito Santo, julgar é função de Deus, e a minha função é amar. Quantos de nós trocamos de papéis entre o que é conveniente ou quando estamos no sentido super santos? Quantos de nós trocamos de papéis sempre que é conveniente ou quando estamos no sentido super santos? Olha, há um tempo e lugar para dizer a verdade em amor. Às vezes precisamos abordar questões que não estão certas. Precisamos alertar nossos filhos e aqueles de quem estamos mais próximos quando eles estão fazendo algo que não se alinha com as Escrituras. Mas devemos fazer isso de uma maneira sincera e fundamentada no amor. Se um amigo parou de ir à igreja e parou de frequentar seu pequeno grupo, e você encontra evidências de que ele está tendo um caso, ou não espero que você fique em silêncio, ignorando o eu não espero que você fique em silêncio ignorando o óbvio. O livro de Provérbios nos oferece um grande insight. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Provérbios 27, 5. E, no entanto, muitas vezes tenho visto essa repreensão aberta levar ao julgamento e, inevitavelmente, à vergonha. Em vez de entrar em contato com um amigo, saímos de cena. Em vez de ligar e dizer: ei, cara, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu amo você e eu estou orando por você. Nós tendemos a cortar os laços e nos recusarmos a nos associar com essa pessoa. Algo não está certo nisso. Nenhum de nós faz o tempo todo o que deveria fazer. Todos ficamos aquém, todos pecamos, frequentemente erramos o alvo. Há um filho pródigo em cada um de nós. Pense nisso. Como seria a sua vida se Deus não respondesse às suas fraquezas, pecados, vícios ou falhas com a graça e amor? E se ele desistisse de você? E se ele fechasse a porta para o relacionamento? E se ele dissesse: basta para mim, você já era? Pense em um mundo sem esperança. Você pode não ter criado seu filho para mentir, trapacear, roubar, ser egoísta, ser ganancioso, beber, usar drogas ou fazer sexo antes do casamento. Mas se eles estão fazendo isso, e aí? Isso exige que você retenha o amor? Resposta curta: não. Mas isso não significa que tudo o que acontece debaixo do seu teto seja aceitável ou mesmo permissível. Moisés transmitiu limites ao povo de Israel. Deus estabeleceu limites e disse para não cruzá-los, ou isso custaria a vida deles. Ver isso no Êxodo 19, 10 a 13. Como pais, você tem que estabelecer limites que você sabe que são seguros para a sua família. Você tem que estabelecer limites para você mesmo. Eu gostaria de oferecer 5 verdades sobre o significado de amar, como se nunca tivesse sido ferido, no contexto de estabelecer limites em sua família. Verdade número 1. Os padrões são importantes.
Dizem que a primeira geração gera, a segunda geração motiva, e a terceira geração especula, e a quarta geração dissipa. É possível perder algo de geração em geração na transferência da fé. Mesmo que seus pais ou avós sejam cristãos devotos, você pode pensar que hoje seus filhos estão recebendo uma religião diluída, uma fé que não tem substância, ao contrário da fé das gerações passadas. Muito se fala sobre os valores da família no mundo de hoje, mas o que isso realmente significa? Qual a relação disso com o amor? Como isso beneficia a família? O dicionário define valores como princípios ou padrões de comportamento de uma pessoa, nosso julgamento do que é importante na vida. Os valores têm a ver com nossas atitudes e crenças, o que é importante para nós. Eles refletem nosso caráter e nossa identidade. Estabelecer e manter valores claros nos ajudam a tomar boas decisões e definem nossas prioridades nas coisas certas. Gosto de definir 3 tipos de valores que podem ajudar a governar não apenas sua vida, mas também a vida dos seus filhos: valores pessoais, valores tradicionais e valores fundamentais. Valores pessoais giram em torno do seu relacionamento pessoal com Deus. Os valores pessoais são compromissos e escolhas que você faz que não são necessariamente comandados por Deus, mas que espiritualmente trazem grandes benefícios. Valores pessoais não são necessariamente preto e branco. Por exemplo, não posso dizer às pessoas que se beberem um copo de vinho elas vão para o inferno. Mas minha família e eu fomos abençoados porque nossos pais, avós e bisavós colocaram uma barreira e disseram: nossos lares vão ficar livres do álcool. Agora, várias gerações depois, eu e muitos da minha família estamos no ministério. Nenhum de nós nunca precisou de reabilitação. Essa barreira funcionou. Antes de remover uma cerca, é melhor perguntar por que ela está ali. As cercas limitam as pistas das montanhas por algum motivo. Eu também jejuo a maioria dos sábados. Alguns dias eu jejuo metade do dia, outras vezes o dia todo. Você não precisa jejuar para ser salvo. Isso também não faz de você um super cristão. Este é um dos costumes espirituais. Sinto fortemente que Deus me orientou a fazer isso regularmente. Eu posso sugerir esse hábito para os outros, e eu faço isso, mas não posso impor esse julgamento a fazer com que você também pratique isso. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Mateus 16, 24. A palavra discípulo e disciplina têm a mesma origem. Eles andam de mãos dadas. Ser um seguidor de Cristo significa ser disciplinado. Se nada em você sacrificar alguma coisa para Deus, algo está errado. Quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo, isso se torna uma coisa pessoal entre você e Deus. E você estabelece valores e disciplinas pessoais para aprofundar seu relacionamento com Ele. Isso inclui disciplinas como ir à igreja regularmente, servir aos outros dentro e fora da igreja, orar e ler a Bíblia todos os dias e escolher manter seu corpo físico como um templo de Deus, ao não fumar, abusar de substância ou comer uma dieta pouco saudável. 2. Os valores tradicionais são valores pessoais que foram transmitidos de uma geração para outra. Isso são os valores tradicionais e fundamentais. E pessoais. Os valores tradicionais são valores pessoais que foram transmitidos de uma geração para outra. Os valores tradicionais fornecem uma estrutura para sua família fazer a coisa certa. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Salmo 16, 6. Meus pais se abstiveram do álcool e transferiram esse valor para mim, e eu os transferi para a minha família. Embora anos tenham passado, este valor tradicional permaneceu inalterado. Agora, algumas pessoas podem se tornar legalistas sobre esses princípios. Na infância, eu nunca fui autorizado a ir ao cinema. Não podia nem jogar boliche, nem ir ao festival.
Muitos valores tradicionais são bobos, então não fique estressado com isso. Ore e leia a Bíblia para obter uma base para que o que é certo para você e use com o bom senso. O mais importante é definir valores tradicionais em sua casa. Determine suas prioridades. Você ama seus filhos ao dar-lhes uma base estabelecida nas coisas certas. Valores pessoais e tradicionais são salvaguardas que protegem seus valores fundamentais. 3. Valores fundamentais são padrões bíblicos inegociáveis. Valores fundamentais nunca mudam, nem mesmo se a sociedade ou cultura mudar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Valores fundamentais são mais do que convicções pessoais, eles são sólidos. Veja os 10 mandamentos. Não sirva a ídolos, não minta, não mate, não traia seu cônjuge. Veja Êxodo 20. Você deve ter barreiras para manter intacto o núcleo da sua família. Isso inclui barreiras em torno do seu casamento, da sua caminhada com Deus, da sua unção e assim por diante. Se não vigiarmos, vamos continuar ultrapassando as barreiras. Uma vez que você comece a ultrapassá-las, isso se torna mais fácil e antes de você perceber, você já não acredita mais em nada. Amar nossos filhos significa estabelecer padrões. Isso não significa que eles sempre os seguirão, mas isso significa que você deu exemplo para o que é aceitável e o que não é. Mais uma coisa, pratique o que você prega. Seja pessoalmente responsável pelos valores que você coloca em prática em sua casa. Seja o modelo vivo de suas expectativas. Se mentir não é aceitável para os seus filhos, não mascare a idade deles no cinema para obter um ingresso de preço mais baixo ou no jantar para conseguir algum desconto. Coerência é fundamental. Não se trata de ser perfeito. Não existem pais perfeitos, pois ninguém é perfeito. A atmosfera, assim como a temperatura, pode ter um impacto real na sua casa. De acordo com as Escrituras, como pai, você ajuda a criar a atmosfera em sua casa com base nos valores que escolheu como base. Sobre quais tipos de valores você está construindo sua casa? Deixe-me fazer outra pergunta desafiadora. Quando foi a última vez em vez de subtrair, você adicionou algo à sua lista de valores pessoais? Verdade número 2. Você precisa traçar limites. Amar nossos filhos, mesmo quando eles partem nossos corações, não significa que deixamos que eles façam tudo o que querem para mantê-los felizes. Nosso objetivo não é ser o pai mais legal do bairro ou ser o melhor amigo deles. Nosso objetivo é protegê-los. Todo ano, quando nas férias de primavera nossos filhos pediam para viajar com seus amigos, minha esposa e eu conhecíamos alguns pais que davam dinheiro para os filhos, ditavam a quantia que poderia gastar com álcool e até lhes davam preservativos. O raciocínio deles era: filhos são imaturos. Quer queiramos ou não, eles vão beber e dormir por aí de qualquer maneira. Então, podemos definir os parâmetros da bebida e equipá-los para fazer o sexo seguro. Eu não entendo essa lógica. Amor significa estabelecer regras, aplicá-las e recusar-se a aceitar comportamentos ruins ou pecaminosos. Cherise e eu temos sido muito rigorosos com os nossos filhos. Nós estabelecemos regras e disciplinamos nossos filhos por quebrá-las. Nem todo mundo gosta ou concorda com os limites que traçamos. Ao longo dos anos, vimos muitos olhos revirando, lábios cochichando ou reclamando quando dissemos aos nossos filhos que fazer isso ou aquilo não era tolerado em nossa casa. Mas regras são regras. Além disso, as regras que Cherise e eu aplicamos se aplicam a todos os nossos filhos. Nós não definimos um padrão para um filho e outro para outros. Nós temos uma responsabilidade para com a nossa família como um todo. Nós lemos em na primeira carta de Coríntios 16, 13, que diz: estamos vigilantes,
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Como pais, devemos estar atentos e prestar atenção. Nos tempos antigos, muitas cidades tinham uma torre de vigia em uma colina. Alguém da comunidade ficava estabelecido ali dentro o tempo todo para observar as áreas vizinhas e alertar sobre o perigo iminente. Essa pessoa permanecia alerta à eventual aproximação de animais ou inimigos para destruir as plantações ou atacar. Se ele visse algo suspeito, o vigia soaria um alarme para a comunidade. Era fácil dormir bem à noite sabendo que alguém estava sempre cuidando de você e de sua família. Você pode estar passando por uma situação difícil em casa. Você pode ter um pressentimento de que seu filho está fazendo algo que ele sabe que não deveria. Você pode ter a sensação de que sua filha está envolvida em um comportamento prejudicial. Talvez seu filho já tenha lhe enganado ou sua filha tenha fugido com algum cara problemático. Você pode se sentir tão sobrecarregado e frustrado que queira desistir. É tentador ceder à pressão e fechar os olhos, reter o amor ou mesmo cortar os laços em situações extremas. É mais difícil estar presente e se manter de pé diante dos problemas deles. Eu quero lhe encorajar a não desistir. Fique atento, tome seu lugar nessa torre. Dê atenção à sua família, preste atenção ao que está acontecendo nas mídias sociais. Envolva-se na vida dos seus filhos. Verifique suas contas no Facebook, Instagram, Snapchat. Bloqueie determinados sites de computador deles. Descubra quem são os seus amigos. Confirme o paradeiro de cada um. Eli era um sumo sacerdote e juiz de Israel, e ainda assim a Bíblia diz que seus filhos eram maus. Algumas traduções chamam os filhos de Eli de desprezíveis. Eli e toda a sua casa foram julgados porque ele não os repreendeu. Veja a primeira carta a Samuel 3,13. Você consegue imaginar Deus chamando seus filhos de desprezíveis? Mas esse versículo nos diz o porquê. Eli não os repreendeu, o que significa que ele não fez nenhum esforço para resistir nem mesmo à maldade de seus filhos. Uau! Quer demonstrar repreensão? Dê um lugar em sua casa para seus valores pessoais, seus valores tradicionais e seus valores fundamentais. Você não precisa prender seus filhos no quarto pelo resto da vida e proibi-los de assistir TV, ir ao cinema, sair com os amigos ou ouvir música. Defina regras. Amigo, não desista. Existe uma forma de construir sua família e lutar por ela. Eu falarei mais sobre isso nos capítulos 10 e 11. Espero que isso o incentive. Quando o conflito acontece em sua casa, quando seu filho está fazendo algo que não deveria estar fazendo, lembre-se dessas dicas que lhe ajudarão a lidar com o processo. 1. Ataque o problema, não a pessoa. Todos vocês estão no mesmo time, então não desconte as suas frustrações nos seus entes queridos. 2. Colete todos os fatos antes de oferecer conselhos ou soluções. Pense antes de falar. Nada é mais prejudicial do que tirar conclusões precipitadas. 3. Busque os aspectos positivos. Não importa o quão ruim as coisas fiquem, você sempre encontrará algo positivo em qualquer situação. Busque esse algo. 4. Nunca retenha o seu amor, não importa o quão difícil as coisas fiquem. Não há problema em dizer como você se sente a seus entes queridos, mas certifique-se de dizer a eles que você os ama incondicionalmente. Quando as pessoas se sentem amadas e acolhidas, elas simplesmente podem enfrentar qualquer crise. 5. Meça suas palavras. Suas palavras são como nitroglicerina. Elas podem explodir pontes ou curar corações. Você ficará surpreso com os resultados quando se abster de palavras ofensivas. Fale palavras que edifiquem aos outros. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Nós tivemos vários momentos desafiadores durante a adolescência dos nossos filhos. Porém, anos mais tarde, alguns demoraram mais que os outros, cada um deles agradeceu por não termos deixado que eles fossem àquela festa, namorassem determinada pessoa
ou participassem de certa viagem de férias com os amigos. É claro que, em determinados momentos em que Xerice e eu estávamos impondo tais regras, parecia que estávamos no meio de um campo de batalha, mas no final valeu a pena. Verdade número 3. Ame sem parar. Olha, às vezes as pessoas podem fazer coisas estúpidas. Isso inclui nossos próprios adolescentes e outros que amamos. Mas gritar com as pessoas com palavras de juízo severo não conquistará seus corações. A Bíblia ensina que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Não fale com o tolo Não fale com o tolo que há nos outros, fale com o rei que se esconde dentro deles. Quando seus filhos não fizerem o que você quer que eles façam, resista à vontade de apertar o botão de ataque. Isso geralmente envolve muita gritaria. Às vezes, em um ataque de raiva ou de alguma outra emoção vulcânica que achamos que não podemos controlar, acabamos agredindo nossos filhos por meio de palavras de insulto. Nós os criticamos, nós os rebaixamos com acusações tipo você não é bom para nada e você deveria ter vergonha de si mesmo. Se você falar com o tolo que há em seu filho, o tolo se levantará. Se você falar com o rei que há em seu filho, o rei se levantará. O profeta Miqueias chama-se por esse rei em Miqueias 4:9. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto? A versão Almeida Corrigida Fiel traduz parte desse verso assim: não há em ti rei? Eu acredito que dentro de cada um de nós há um rei. Eu comparo isso ao nosso potencial de sermos o povo que Deus nos criou para ser por meio de Jesus Cristo. Nós podemos passar por tribulações, mas há um rei dentro de nós. Nós podemos falhar, mas há um rei dentro de nós. Nós podemos não ser quem poderíamos ser, mas há um rei dentro de nós. Muitas vezes não é fácil ver o rei ou a rainha em nossa própria casa. Então, o que vai produzir justiça? A Bíblia oferece uma solução. Ame sem parar. Veja a primeira carta de Coríntios 16:14. Seus filhos podem partir seu coração. Ame sem parar. Eles podem dizer que lhe odeiam ou que nunca mais vão querer ver ou falar com você. Ame sem parar. As pessoas que amamos podem fazer escolhas terríveis. Ame sem parar. Você pode não gostar ou concordar com o que eles estão fazendo. Ame sem parar. Verdade número 4. Às vezes você precisa amar à distância. Você pode estar se perguntando como amar alguém que é tóxico? Essa pessoa pode sofrer de dependência de drogas ou álcool, pode ser verbalmente ou fisicamente abusiva ou pode ter tendências violentas. Você pode amar em seu coração, desejando e orando pelo bem dessa pessoa à distância. Ser cristão não significa ser um saco de pancadas, um capacho ou um boneco de teste de colisão. Sim, Deus nos chama para fazer sacrifícios, para dar a outra face e perdoar toda ofensa, mas Ele não nos chama para ter relacionamentos profundos e significativos com aqueles que nos magoaram profundamente. Nesses casos, pode ser necessário criar intencionalmente um espaço. O pai biológico da minha esposa não esteve por perto até que ela completasse 13 anos de idade. Viciado e diagnosticado com transtorno bipolar, ele não foi um modelo saudável de figura paterna. Ao se tornar adulta, Xerice estendeu a mão para ele por diversas vezes. Ele entrava e saía de um ciclo que continuou por anos. Este homem foi salvo depois que minha esposa e eu nos casamos. Porém, mesmo como um crente nascido de novo, ele não conseguia sair da interminável montanha-russa de problemas de dependência e saúde mental. Durante esse tempo, Xerice ainda tentou se conectar com ele. Ela o convidava para casa e ainda o ajudava com o que ele precisasse.
Embora ela tenha apresentado nossos 2 filhos mais velhos para o avô, ela não queria que ele fizesse a eles o que ele fez com ela. Sempre que ele aparecia, eu percebia o início de uma discussão entre Cherise e eu. Uma vez que somente eu era a outra figura masculina na casa, eu era o alvo da frustração dela por causa do comportamento tóxico e das inconsistências dele. Finalmente, o ciclo de permanência e saída teve um preço. Cherise o havia perdoado há muito tempo, mas depois de um período, ela percebeu que, pela sua própria sanidade e pela sanidade da nossa família, ela deveria amá-lo à distância. Não que ela fosse melhor do que ele, não que ele agisse como um parasita, não que ele estivesse perdido demais para que Jesus o transformasse, mas porque o relacionamento era tóxico para a nossa dinâmica familiar. E Cherise precisava estabelecer limites fortes. Isso significava determinar o que era aceitável e o que não era, o tempo certo em que ele poderia ficar e assim por diante. Há certas pessoas que você simplesmente não pode continuar trazendo em sua vida. Você não pode deserdar alguém da família, é claro, mas você pode amá-lo à distância. Quanto menos você se associar com determinadas pessoas, mais sua vida melhorará. Seja gentil e firme na criação desse espaço. Você não precisa ser um arrogante a respeito disso. Pense em maneiras de se conectar sem um tempo diário de contato visual. Talvez isso signifique se comprometer a fazer uma ligação telefônica semanal ou enviar uma mensagem de texto. Talvez você possa escrever cartas. Talvez você concorde em encontrar a pessoa para jantar em um outro lugar que não seja a sua casa. Ou você pode estabelecer limites, por exemplo, pedindo para a pessoa ir embora caso ela apareça fora de si. Você pode abrir espaço para essas pessoas amadas em seu coração, mas é igualmente importante estabelecer limites físicos. Verdade número 5. Podemos aprender a ver através dos olhos de Jesus. Quando escolhemos amar, mesmo quando fomos machucados, mesmo que os outros tenham cometido erros, mesmo que sintamos que alguém não merece, passamos a amar como Deus ama, sem condição, sem expectativa, desinteressadamente. Escolha ver as pessoas através dos olhos de Jesus. Ame os outros como Deus ama você. Então você encontrará um amor tão amplo, tão alto, tão profundo, tão abrangente, que você nunca será o mesmo. A grande ideia: ame as pessoas que erraram. A grande ideia: ame as pessoas que erraram.